não tem valor. Não tem qualquer valor. A nossa luta é para conhecermos os pensamentos de Deus, para que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida e na vida do povo do Senhor. Então nós vemos aqui, 2 Samuel 3, verso 1. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul iam se enfraquecendo. O que leva uma casa a se fortalecer? O que leva Davi, a casa dele, a se fortalecerem? E o que leva a casa de Saul ao enfraquecimento? Próximo. Então nós vemos que a palavra de Deus, naquilo que Deus quer nos mostrar, são sombra das coisas futuras. Nós vemos aqui, então, nesse ensino aqui, naquilo que Saul viveu, naquilo que Davi viveu, é aquilo que nós estamos vivendo hoje como obra. Tem um ensinamento naquilo que foi sombra, mas que hoje nós estamos vivendo essa realidade. Aonde um falhou e aonde o outro acertou, e que ensino Deus tem para nós. Saul e Davi, todos dois foram chamados por Deus. Todos dois tiveram uma experiência com Deus. Alguém pode negar que Saul conheceu o Senhor? Saul obteve vitórias? Obteve grandes vitórias. Saul teve experiências com Deus? Teve experiências com Deus. Saul profetizou? Saul esteve entre os profetas, Saul profetizou. E por que Saul, ele perdeu a bênção do Senhor? O que aconteceu com ele? É interessante que esse ensino o Senhor nos deu logo que nós conhecemos a obra de Deus. Quando o Senhor revelou esta obra a nós, há 40 e poucos anos, o Senhor nos mostrou essa verdade. Por que um permaneceu até o fim? Por que um não perdeu o entendimento do que é a obra de Deus? E por que Saul perdeu o entendimento? Aonde Saul falhou? Isso tem sido um ensino para nós na obra do Senhor. Então ambos tiveram uma experiência com Deus. Ambos receberam bênçãos. Um permaneceu e o outro fracassou na fé. Próximo. O fim de Saul. O fim de Saul foi desobediência, um homem atormentado, um homem na feitiçaria, um homem que morre derrotado pelos inimigos de Israel. Então esse é o fim de Saul. Mas quando você fala de Davi, você vai encontrar a palavra do Senhor dizendo: o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra está na minha boca. Assim terminou Davi a vida dele. Vejam, irmãos, que coisa maravilhosa. Um homem no seu leito de morte. Na morte de Saul havia tormento, havia agonia, havia tristeza, havia derrota. Nas últimas palavras de Davi, havia glorificação ao Senhor. Havia alegria na morte. Já pensaram alguém no leito de morte, terminando os seus dias, terminando a sua carreira e dizendo: o Espírito do Senhor falou por mim? A alegria dele era essa. Ele não estava dizendo lá: olha, eu fui um grande homem, eu fui um grande rei, eu tive grandes vitórias. Não, a alegria dele foi que na vida dele o Espírito do Senhor falou por ele. Não foi eu falei pelo Senhor, não, o Espírito do Senhor falou por mim. O que ele está dizendo aqui? Ele está resumindo a vida dele, dizendo: eu fui só um instrumento nas mãos de Deus. Foi só isso que eu fiz, que eu fui. A bênção que eu tive, ela veio do Senhor. Não fui eu que falei, não fui eu que fiz, não fui eu que realizei, mas o Espírito do Senhor falou por mim. E a sua palavra, ele estava terminando o dia dele, assim, a palavra dele esteve na minha boca. Não, ela permaneceu, ela está na minha boca. Que coisa maravilhosa é um servo de Deus que termina a sua carreira na presença do Senhor, cheio do Espírito Santo, cheio de alegria, porque ele estava falando ali nas últimas palavras dele, ele estava falando de revelação.
Ele disse assim: porque há um renovo que ainda não brotou, mas toda a minha alegria e todo o meu prazer estão nele. E ele estava cantando ali nas suas últimas palavras o amor e a misericórdia do Senhor. Se quem sou eu? Ele estava dizendo: quem é a minha casa? Eu não sou nada. Mas a alegria dele estava naquilo que o renovo que ia brotar era o Senhor Jesus. Ele estava profetizando no leito de morte, ele estava profetizando acerca do Senhor Jesus, mas ele estava também reconhecendo a bondade, a misericórdia, o amor do Senhor. Quem sou eu? Irmãos, por mais que Deus esteja te usando, nós temos de terminar a nossa carreira. Por mais vitórias que alcancemos, por mais que Deus nos use, nós temos de terminar a carreira dizendo: Senhor, eu só vejo na minha vida o teu amor e a tua misericórdia. Terminar os nossos dias dizendo: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Quem é a minha casa? Para conhecer coisas tão maravilhosas, para alcançar vitórias tão gloriosas como as que o Senhor nos tem concedido. E o que tem de maravilhoso em nós? Maravilhoso é isso aqui, ó, o Espírito do Senhor usando a nossa vida. Nós como instrumentos nas mãos de Deus. Não é o meu pensamento, não é a minha razão, não é a minha vontade, não é o que eu acho, não é o que eu quero, mas é o Espírito do Senhor se revelando, o Espírito do Senhor colocando a palavra nos nossos lábios, é a palavra dele permanecendo na nossa boca. Como o Senhor falou com os apóstolos: olha, quando vocês forem diante das autoridades, não tenha medo, porque eu colocarei as palavras nos vossos lábios. Não é isso que nós vivemos hoje? No louvor que você faz, na palavra que a irmã dirige numa reunião de senhoras, que uma irmã dá na sala das crianças, dos adolescentes, na assistência que você dá a alguém na igreja, você vai levar o quê? O seu conhecimento, o seu argumento, a sua cultura, a sua sabedoria, o curso que você fez. Não, nós vamos levar isso aqui, ó, instrumento nas mãos do Senhor. O Senhor fala, Senhor, o Senhor usa, é o servo no temor do Senhor. Essa foi a grande característica desse servo de Deus, de Davi, do início da sua vida ao fim da sua vida. Logo quando ele foi escolhido, o Senhor deu uma palavra a Samuel, e certamente quando a gente olha a vida de Davi, nós vemos que ele conheceu aquela palavra, ele soube daquela palavra, porque quando Samuel estava ali, diante dos filhos de Jessé, o Senhor falou a Samuel: olha, você não fica olhando para a aparência, não, a aparência dos filhos de Jessé, porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas Deus sonda os corações. E a vida de Davi foi uma vida dentro dessa verdade. Não é o que eu digo, não é o que eu falo, eu não posso enganar ao Senhor. O Senhor se agrada da sinceridade do homem. Por isso que você vai encontrar ele dizendo, em momento difícil da sua vida, de pecado, ele chorando diante do Senhor, e o clamor dele: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retire. Ele não poderia dizer aquelas palavras, né? A palavra de Deus está na minha boca. Não retires de mim o teu Espírito Santo. E ele diz assim: um coração quebrantado e contrito, Deus não é um coração, não é um homem vivendo de aparência, é um homem dizendo diante do Senhor, quando falhou: pequei. É o homem vestido de saco e de cinza, chorando diante do Senhor, sem exigir nada do Senhor. Não era o homem dizendo: Senhor, o Senhor me deve alguma coisa, porque eu venci Golias, eu venci os filisteus, eu fiz isso. Não, na hora que ele falhou, só havia lágrimas. Se eu achar graça aos olhos do Senhor, eu tornarei, eu verei a arca do Senhor. E se não for assim, eis-me aqui. Foi a palavra dele. Se eu achar, eu vou voltar. E ele sabia de uma coisa: um homem de grandes vitórias, um homem inteligente, um homem capaz, mas ele sabia
Deus não estava precisando dele. Deus não estava precisando dele. Era ele que precisava do Senhor. Era ele que precisava de voltar. Era ele que precisava de ver a arca. Não era o Senhor que precisava de um grande homem, de um grande rei. Mas Davi sempre se apresentou diante do Senhor como um pobre e necessitado. A obra é assim, porque o Senhor não está precisando de nenhum de nós aqui. Nenhum de nós. Não tem um grande homem, não tem um grande rei, não tem um grande líder. A característica desta obra, da obra de Davi, é de grandes necessitados. O segredo dessa obra é saco, cinza e lágrimas. É o segredo dessa obra. É o homem que começa o dia de joelhos dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. E sabe que o Senhor não precisa dele, não precisa de nós. Nós precisamos do Senhor. Nós não temos uma verdade para apresentarmos a Deus. Nós estamos todo dia diante dele dizendo: guia-me, Senhor. Dirige-me, Senhor. Guia-me pelas veredas da justiça. Leva-me, conduze-me a pastos verdejantes, às águas tranquilas. Mas nós temos um Senhor que vai diante de nós. Nós não vamos diante do Senhor dizendo: Senhor, vem atrás de mim, porque eu vou realizar a tua obra. Não. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu vou diante delas. O Senhor vai à frente das ovelhas. E a obra que nós chamamos é obra do Espírito Santo. A obra de Davi era a obra de Deus. E não era Davi que era o grande líder. Davi era o grande servo, ainda que rei. Mesmo como rei, ele sabia: eu sou o mais necessitado. Eu sou servo de Deus. Eu não sou o Senhor de Deus. Próximo. Obra de Saul. O povo de Israel queria um rei que reinasse sobre ele. Então começa aqui a dificuldade, porque é coisa de gente, é coisa de razão. Porque a desculpa do povo era: Samuel é velho. Olha, Samuel já não pode mais liderar o povo. Samuel está velho. Os filhos de Samuel não andam nos caminhos de Samuel. Próximo. Então, nós vemos ali anteriormente a desculpa do povo. Qual era a desculpa do povo? Samuel era um homem de Deus, Samuel era um homem usado por Deus, era um profeta, mas o clamor do povo era: nós queremos um rei como as nações têm um rei. As nações têm um rei, as nações têm um líder, e nós queremos um rei como as demais nações que estão ao nosso redor têm. Então o povo começou a deixar a profecia, o povo deixou a revelação, e o povo queria agora aquilo que as nações têm. Irmãos, Deus tem nos dado uma bênção, Deus tem nos revelado uma obra, e aqui fica uma verdade para nós: nós não precisamos daquilo que os povos ao redor têm, aquilo que o homem criou, aquilo que as religiões vivem. Nós não temos, não estamos desprezando ninguém. Se alguém tem uma experiência com Deus, que viva a experiência que teve com Deus. Mas nós estamos vivendo da palavra que sai da boca de Deus. Nós não estamos indo para a internet copiar obra. Nós não estamos indo para os livros para aprendermos obra. Nós estamos indo aos pés do Senhor. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mas o povo já não queria mais. O povo queria um rei como as nações têm. E quantas vezes nós vemos pessoas que viveram uma bênção, ouviram a voz do Senhor, viveram dos dons espirituais, e aí o homem começa a querer copiar aquilo que as religiões têm. E às vezes eu vejo até pessoas imaturas: pastor, eu tenho uma ideia, nós podíamos fazer aqui uma coisa que a igreja vai crescer muito. Eu disse: olha, ideia para a igreja crescer, e eu tenho muitas também, e tenho certeza que vai crescer, não tem nenhuma dúvida, porque a gente sabe aquilo que o homem gosta, aquilo que o povo gosta. Não tem, ninguém tem dúvida. Olha, faz show, traz banda, né? Faz um culto divertido, está tudo certo. Faz um culto para agradar ao homem, e você tem um culto para agradar ao homem, o Espírito Santo vai se retirar, mas você vai ter uma grande igreja. Nós não queremos. Nós não queremos. Nós queremos crescer como corpo bem ajustado.
Nós queremos crescer, mas que o Espírito Santo permaneça. Que a obra não seja a obra agradável a homens, mas seja a obra segundo o coração de Deus. A obra segundo o querer de Deus, a mente de Deus, a obra que Ele estabeleceu. Porque muitas vezes o homem quer, as pessoas estão à procura daquilo que é agradável ao homem, e esquece que a obra de Deus é o contrário disso. É aquilo que agrada, é aquilo que agrada a Deus. Então nós vemos aqui na obra de Saul, tinha aparência, era um homem que se destacava no meio do povo, né, dos ombros para cima, e as pessoas gostam disso, né? O grande rei, o grande homem, né? Olhar para Davi, aquele baixinho, ruivo, quem é esse camarada? Você olha para Saul, olha, Saul se destaca, né? As armas de Saul, o escudo de Saul, a roupa de Saul, nem coube em Davi, né? Nem deu nele, não dá, não cabe na obra do Senhor. Mas era um homem de aparência, vivia dessa aparência, né? Escondido no meio da bagagem, um homem que tem uma modéstia aparente, aquela coisa de aparência, mas que não é a realidade da sua vida. Mas o homem que se esconde nas horas difíceis, né? Você é muito grande, você é muito forte, mas Golias está lá desafiando. É hora de medo, é hora de covardia, é hora de se esconder, enquanto o pequenininho está lá para dizer uma coisa: olha, eu não sou nada, mas um dia veio o leão e Deus me deu vitória sobre o leão. Eu apacentava o rebanho do meu pai, eu não sou nada, mas Deus me deu a vitória quando o leão veio. Depois veio o urso e eu tomei ele pela barba, e o Senhor me deu a vitória. Irmãos, a vitória vem do Senhor. Saul teve vitórias, mas a vitória de Saul estava na sua aparência, na sua força. Mas quando ele tinha de lutar contra o adversário, tinha um medo, tinha covardia. E o coração de Davi era um coração de um homem cheio de fé, de confiança, não naquilo que ele podia fazer, porque ele não tinha motivos para confiar nele. Não era grande, não tinha aparência, era de gentil aspecto, era o contrário de Saul, mas era o homem disposto a fazer a obra do Senhor. Quem é esse gigante incircunciso? Nem para afrontar Davi, nem a Saul não, mas que afronta o Deus de Israel. Eu pelejarei contra ele, e na certeza de que a vitória vinha do Senhor. Foi escolhido por Deus, mas segundo o coração do homem. Deus respondeu ao povo: o que vocês querem? Nós queremos um rei igual o rei das nações. Como é que são os reis das nações? Grandes, bonitos, medrosos, né? Covardes. Vocês querem igual a eles? Toma Saul. É igual das nações que vocês querem? Então é Saul que vocês querem. E o Senhor deu a eles Saul. Foi usado por Deus. Deus foi misericordioso, e ele começa a sua vida ali com experiências com o Senhor. O povo quer? Toma. Mas o Senhor já sabia onde isso ia parar, o que ia acontecer. Mas mesmo assim, o Senhor no início foi misericordioso, se revelou a ele, obteve muitas vitórias. Próximo. Decadência e morte de Saul. A principal causa da perda da bênção de Saul foi desobediência. Usurpou o lugar do sacerdote e sacrificou. Samuel demorava para chegar, ele via que o povo se espalhava, e o que ele fez? Ele foi lá e sacrificou na guerra contra os filisteus. 1 Samuel 13, verso 8 a 23. Com os amalequitas, ele desobedeceu, e diz a palavra do Senhor: o Senhor tinha mandado destruir tudo. Havia uma maldição desde o tempo de Moisés, havia um juízo sobre os amalequitas. Mas Saul, ele entendia diferente, e o Senhor deu uma ordem: olha, você vai destruir tudo, eu não quero despojo, eu não quero nada. Chegou o tempo do meu juízo sobre Amaleque. E Saul achou que o Senhor estava assim, como diz os jovens, pegando muito pesado. Assim também não. Vamos fazer aqui, olha, vamos poupar aqui o rei Agag. O juízo sobre os outros. E a palavra do Senhor diz que ele decidiu perdoar. Irmãos, às vezes o homem quer tomar o lugar do Senhor. O perdão pertence ao Senhor, e o juízo pertence ao Senhor. O Senhor tinha dito que
ele queria um juízo sobre aquele povo. E aí o homem começa a colocar as coisas dentro da razão do homem. Eu acho que não. Olha, mais ou menos, não precisa de tanto. As ovelhas, aquelas que não são bonitas, o gado, aquilo que não é bom, a gente até sacrifica, mas o resto não, eu vou trazer. E o que o Senhor disse? Através do profeta a ele: o obedecer é melhor do que o sacrificar. Irmãos, nós valorizamos a voz de Deus, o desejo de obedecer. Não é medo de conhecer a vontade de Deus, não, pelo contrário, é desejo de conhecer, é desejo de ouvir. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Vivemos dessa voz. Então, prevaleceu o quê? A razão. Prevaleceu a razão. Eu acho, eu penso, eu entendo, eu não concordo, essa revelação não é bem assim, eu vou fazer pela metade, eu não vou obedecer dessa forma. Então, ele chega diante do profeta Samuel, profeta e sacerdote, e ele diz uma coisa, né? Honra-me. O profeta está falando do pecado dele. Você pecou, você desobedeceu. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Deus não quer seu sacrifício, Deus quer a sua obediência, a sua fidelidade à ordem do Senhor. E ele vira, ao invés de pedir perdão, ao invés de buscar com lágrimas arrependimento, não. A palavra dele, ele segura a capa do sacerdote, rasga a capa do sacerdote e diz: honra-me, honra-me diante do povo. Você não vai embora, não. Eu preciso ser honrado. O homem, às vezes, ele está pensando que a glória é dele. Ele quer viver dessa aparência. Eu sou o grande rei, eu sou o grande homem, e eu quero ser honrado diante do povo. E o servo de Deus, não. Que ele apareça, que eu diminua, que o nome dele seja glorificado, que ninguém saiba o meu nome, mas que o nome dele, tudo é dele, é para ele e é por ele, não é por nós. E aqui estava um homem aqui querendo honra no pecado, na hora do pecado, da exortação, da falha. Não havia lágrimas, não havia saco, não havia cinza, não havia nada disso. Havia um homem clamando por honra. Eu quero honra, honra para Saul, honra para o nome de Saul. As pessoas buscando aquilo que é delas, né? Todos buscam o que é seu, mas quem buscará o que é de Cristo? A honra é dele, a glória é dele, não é nossa. As consequências dessa atitude de Saul: rejeição. Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Foi a palavra do Senhor para Samuel. E quantas vezes nós estamos assim, né? E temos que ter muito cuidado com isso. Não cabe a nós não somos donos de nada. Pastor não é dono de igreja. Pastor é servo, como os outros são. Ele tem uma unção sobre ele, ele tem um chamado sobre ele. E a palavra de Deus diz: cada um fique na vocação em que foi chamado. Você foi chamado para ser pastor? Glória a Deus, amém. Mas as ovelhas são do Senhor. As ovelhas são do Senhor. E o Senhor estava aqui falando com o profeta Samuel: você está com dó de Saul? O problema é que a obra não é sua, a obra é minha, e eu o tenho rejeitado. E o Senhor estava dizendo aqui com ele. Samuel estava com pena, né? Coitado de Saul, um homem que teve experiência com Deus, tanto erro, tanta falha. Deixa ele, vamos ajudar, vamos. Mas irmãos, Deus é Deus de misericórdia, mas a palavra de Deus que Deus não contenderá para sempre com o homem. Deus não contende para sempre com o homem. Chega uma hora que Deus rejeita o homem, e essa hora é triste. E interessante que quando Deus rejeitou Saul, e diz a palavra de Deus, e o Espírito Santo se retirou dele, e ele passou a ser um homem atormentado. Mas ele continuou religioso, ele continuou rei, até que chegou a hora em que o juízo de Deus se cumpriu sobre a vida dele. E é interessante como que Davi entendeu isso, né? Davi sabia que o Espírito Santo tinha se retirado de Saul, ele sabia a opressão que estava sobre Saul, mas ele não tocou em Saul, ele esperou pelo Senhor.
problema de Saul não é comigo, o problema de Saul é com o Senhor. E aqui o Senhor está falando com Samuel: Samuel, eu o tenho rejeitado. Irmãos, que palavra triste é essa palavra, quando Deus rejeita o homem. Depois de usar de misericórdia uma vez, duas vezes, três vezes, o Espírito Santo se retira da vida do homem. Isso levou Davi um dia a clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque ele viu o homem que Saul se tornou quando o Espírito Santo se retirou dele. E quantas vezes nós vemos isso na vida de pessoas, né? Servos de Deus, usados por Deus, e você olha e diz: mas que pessoa extraordinária. E de repente você olha e diz: mas aquele fulano ficou doido, como é que pode? Fulano está falando coisa com coisa, fulano está negando aquilo que ele falou um dia, fulano está negando a fé. O que houve com fulano? Com a Bíblia embaixo do braço, mas com coisas absurdas, com palavras, um homem que foi tão usado por Deus. O que é isso? O Espírito Santo se retirou dele. E nem os loucos erram o caminho quando o Espírito Santo está sobre ele. E tem muito doido, né? Ele é doido servindo o Senhor. Esse dia eu estava até comentando com um pastor, dizendo assim: olha, às vezes tem camarada meio doido lá, entrega um dom e você vê que o camarada é meio doido, aí o pastor diz assim: olha, não despreze dom de doido não. Se ele tiver dom, é doido, mas tem dom. Precisa saber se o dom é do Senhor ou se é doideira dele. Mas o dom na obra, o doido no espírito tem dom. E como tem doido por aí, né? Como diz Gedeuti, se não souber quem é o doido na família, o doido é você mesmo. Então, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? A rejeição não é nossa. Não somos nós que excluímos alguém. Não somos nós que colocamos alguém para fora. O Espírito Santo se retira e Deus rejeita. A consequência foi a falta de paz, a consciência pesada. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor, porque o Senhor permitiu. O Senhor rejeitou e o adversário veio e tomou conta. Deus parou de falar com Saul, foi outra consequência. Você está querendo viver da sua razão? Você está querendo viver da sua teimosia, do seu pensamento? Então a consequência disso daqui: eu não vou mais me revelar a você. Perdeu a sensibilidade do espírito, perdeu o discernimento, foi parar onde? Atrás da pitonisa, no ecumenismo que ele mesmo havia condenado a princípio. Então ele foi parar no ecumenismo, foi parar na feitiçaria. 1 Samuel 28:7. Próximo. A obra de Davi: o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor sonda o coração. Irmãos, o Senhor está aqui conosco nesta manhã. Ninguém aqui está oculto aos olhos dele, e ele sonda o coração de cada um de nós aqui nessa manhã. O que o Senhor está vendo em nós? Vaidade, orgulho, presunção, razão, soberba? Ou ele está vendo um coração quebrantado, contrito, saco, cinza, lágrimas, jejum, oração, madrugada? Ah, Senhor, como eu preciso de Ti. Senhor, eu nada sou, eu nada tenho, mas o Senhor é meu bem maior. Eu não posso viver sem o Senhor. O Senhor pode viver sem mim, mas eu não posso viver sem o Senhor. É o que você encontra nos Salmos de Davi, né? Gratidão, humildade, o pobre necessitado, o homem aos pés do Senhor, o homem atento às revelações, o homem que consulta o Senhor, o homem que vive na dependência do Senhor, e o homem que dá toda a glória e toda a honra ao Senhor, não para ele. A vida de Davi foi vida de prova. A vida do servo de Deus é de prova, é de lágrimas. O Senhor não poupou Davi das grandes lutas, não, e nem nos poupa das grandes lutas, mas foi vida também de obediência. Foi o homem em busca da eternidade. Guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Ele sabia que não era só isso daqui, não era só esta vida, mas tem um caminho eterno a ser percorrido. E o clamor dele era esse: Senhor, o que são os meus pensamentos? O Senhor conhece os meus pensamentos, conhece a soma deles, mas Senhor, eu não quero ser guiado pelos meus pensamentos. Por quê?
Ele diz lá no Salmo 139, porque maravilhosos são os teus pensamentos. Não são os meus, mas os teus pensamentos são maravilhosos. Então guia-me pelos teus, porque todas as coisas foram escritas no teu livro. Antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, Deus tem uma vontade, Deus tem um querer. Guia-me por esse caminho, que é o caminho eterno, pela tua vontade, pelo teu querer. Próximo. Obra de Davi. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Interessante que a palavra de Deus diz, falando de Davi, o Senhor diz: achei. É um achado, irmãos. Porque os homens querem um Deus para servir o homem, mas Deus está procurando homens para servir a Deus. As multidões estão em busca de um Deus para ser servo do homem, para fazer a vontade do homem, e Deus está buscando homens segundo o coração dele, para fazer a vontade dele. Você é esse servo, essa serva de Deus, segundo o coração de Deus, procurando conhecer o que está no coração de Deus, para fazer a vontade do Senhor. Características de Davi: foi escolhido por Deus. 1 Samuel 16, 12. O Senhor falando: olha, não, onde está? Não, tem umzinho, está lá atrás da malhada. Enquanto ele não chegar, nós não nos assentaremos à mesa. E o Senhor colocando ali aquele servo humilde diante de Samuel: olha, é esse que eu tenho escolhido. Você não escolheria, mas eu vou escolher esse aqui. Interessante que Jesus, quando escolheu os apóstolos dele, ele não foi buscar lá nos palácios, né? Não foi buscar no meio dos príncipes, no meio dos fariseus. O Senhor também escolheu homens assim, o Senhor Jesus. Como Davi foi escolhido por ele, mais tarde ele escolhe homens que eu não escolheria para realizar uma grande obra. E talvez você não escolhesse, porque Deus não vê como vê o homem. Deus viu o coração daqueles homens. Não tinha aparência, porque a obra de Deus não vive de aparência. Era o menor dos filhos de Jessé. Não era um gigante, não. Era o mais humilde, não tinha aparência, não tinha formosura, mas era valente. Essa é uma característica do homem dessa obra. Essa obra não é obra de covarde. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Mas essa obra é obra daqueles que prosseguem para o alvo. Prosseguem, não retroagem, não se acovardam, não voltam atrás, mas é um marchar, é um prosseguir, com lutas, com lágrimas, mas há uma obra a realizar. Pastores, servas de Deus, que às vezes estão passando por lutas, por aflições, mas deixam a sua dor para estar na casa do Senhor. Precisando de consolo, o Senhor coloca a palavra nos lábios para consolar a muitos. Na luta, no sofrimento, às vezes na luta do dia a dia, no trabalho, no emprego, mas consolando corações. O Senhor colocando palavras de consolo, de ânimo, mas de servos que estão vencendo, mas que são provados também, choram também, não são super-homens, e nem se apresentam como super-homens. Enquanto Saul clamava por honra, Davi estava no meio do povo, vestido de saco e cinza, a arca sendo levada, e ele dançando no meio das mulheres, no meio do povo de Israel. E Mical, sem entender, dizendo: você se torna como um comum. É que nós, servos de Deus, por mais usado que sejamos, nós sabemos que nós somos comum mesmo. Nós somos povo, nós somos igreja, nós somos ovelha. É pastor, mas é ovelha. Não é super-homem não. Tem luta, tem lágrima, tem aflição, mas tem alegria da salvação. Tem alegria em realizar a obra de Deus. Não está cansado, desanimado, abatido. Não, fortalecido, sustentado pelo Senhor. A lágrima vem, mas é aos pés do Senhor. Vai chorar, mas é aos pés do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria que nós temos. Ela vem do Senhor e nós vivemos dessa alegria, por maiores que sejam as nossas lutas. Tinha experiência com o Senhor e nós vivemos disso. Não é a minha vitória, não é o que eu alcancei, não, é sempre a experiência vivida. Você pode estar super preparado, o servo de Deus é assim, né? Está lá preparado, vai fazer um vestibular, vai fazer um concurso, está super preparado, mas o justo vive da fé, ele vive da fé, e quando ele tem a vitória,
Ele não vai lá, não, Senhor, porque eu sou, não, Senhor, olha, eu até estudei, eu até me preparei, sou servo teu, não estou querendo ser injusto, não, eu me preparei, mas Senhor, aleluias ao teu nome, o Senhor me deu vitória, o Senhor me deu essa bênção, porque o servo de Deus, inclusive, ele está orando, dizendo, se o Senhor não tem isso para mim, eu não quero passar não, eu só quero aquilo que vem do Senhor, como Abraão, né, olha, falando lá para o rei, dizendo, olha, o rei de Sodoma, eu não quero que você diga, eu enriqueci Abraão, quero não, eu só quero o que vem do meu Senhor, aquilo que o Senhor me der, que Ele tiver, Ele me chamou para viver pela fé, aquilo que Ele tiver para mim eu quero, o que Ele não tiver eu não quero. Então o servo de Deus, ele vive da experiência com o Senhor. Próximo. A vida dele, 1 Samuel 17, 20, 29, 10, Provérbios 18, 17, madrugada, o homem que busca o Senhor pelas madrugadas, na consulta ao Senhor, subirei, eu vou lá, lutar lá, eu vou subir contra Keila, sobe, eu darei nas tuas mãos. Aí vem os homens de Davi, cuidado, você não vai conseguir, consulta, Senhor, novamente, Senhor, é isso mesmo, é para subir, o homem que vive da dependência do Senhor. O que é que o Senhor disse? Não, o Senhor disse que vai dar vitória, mas Davi não tem como. Se o Senhor disse que vai dar vitória, Ele vai dar vitória. Ele é o Deus de milagre, Ele é o Deus que opera maravilhas. Agora eu não vou lá lutar porque eu acho que Ele vai dar vitória, não. Eu vou consultar. E se Ele diz que é para ir que Ele vai dar vitória, Ele vai dar vitória. E se disser que não é para subir, eu não vou subir. Como é que eu vou guerrear? Olha, você vai fazer o seguinte, você vai por trás das amoreiras. Olha, quando você ouvir o som dos carros do Senhor, você pode sair porque o Senhor saiu à sua frente. E quando o Senhor sai à frente, a vitória vem. A vitória vem do Senhor, mas é o homem que vive da consulta do Senhor. Muitas vezes nós vemos aí um equívoco que muita gente comete, que é bem assim, toma posse da bênção pela fé, e essa fé muitas vezes é razão, né? O homem querendo mandar em Deus, né? Então nós precisamos de saber o que Deus quer. Você vai tomar posse daquilo que Deus quer, daquilo que Deus revelou. Nós não somos senhores de Deus. Você pode até ordenar alguém, você pode ordenar um paralítico, levanta-te e anda, mas se o Senhor revelar isso, você não vai dar ordem ao Senhor, não. O Senhor vai falar o seu coração e vai te mostrar o que Ele quer fazer. Agora você tem todo o direito de estender as mãos e pedir ao Senhor, cura, Senhor, tem misericórdia dessa vida, e se Ele tiver misericórdia e quiser curar, Ele vai curar. Agora dar ordem a Deus, faz, porque eu estou mandando, nós não somos dono de bênção. Mas o Senhor pode revelar, e se Ele revelar, Ele vai fazer. Essa obra é obra de obediência, é obra de dependência do Senhor. A obra de Davi é assim, ela depende de Deus, é o Senhor falando, é o Senhor dirigindo, e nós na obediência ao Senhor, na busca de poder. O poder não é da natureza humana, não é uma mente privilegiada, mas o poder, ele vem de Deus. O poder vem do Senhor. A Ele foi dado, ao Senhor Jesus foi dado todo o poder no céu e na terra. Não foi dado a você, não. O poder é dele, mas você busca esse poder e o Senhor te usa com esse poder que é poder de Deus, não é poder do homem. Às vezes as pessoas estão confiadas, né, no tamanho do homem, né? Saul, a bagagem de Saul, a roupagem de Saul, a aparência de Saul ilude a muita gente. E às vezes Deus vai usar aquele que você não espera, né? Servozinho humilde, né? Lá vem, você traz o sujeito cheio de cultura, de sabedoria, disso, daquilo, de título e tudo mais, e ele fala ali 2 horas de alguma coisa e nada. Aí você traz um Jairozinho, coneiro, né? Saudoso Jairo, na sua simplicidade, 2 palavrinhas e a pedra foi resolvida, e glória a Deus, e o poder de Deus opera. Por quê? Porque ele não confiava nele, até porque ele era de gentil aspecto e não tinha nada para confiar nele, mas confiava no poder de Deus. E onde é que buscava esse poder? Na madrugada, no jejum, na oração. É assim que o servo de Deus vive, no quebrantamento, né? Saco, cinza, lágrimas. O servo do Senhor, as lágrimas nos servem de mantimento. É aquilo que nos sustenta aos pés do Senhor, porque nós sabemos que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Não um coração presunçoso, cheio de orgulho, de vaidade, esse Deus despreza, que é o coração de Saul, mas o coração quebrantado, do homem que se humilha diante do Senhor. Próximo.
na humildade, pés descalços, né? Simei amaldiçoando, deixa ele amaldiçoar. Irmãos, essa obra é assim, né? Quanta pedrada nós tomamos todos os dias. Mas não fazer o quê? Parar na caminhada por causa da pedrada? Matar o outro, perder a bênção, entrar na carne por causa da pedrada que nós tomamos? Não! Deixa ele amaldiçoar, deixa ele amaldiçoar. Mas quem sabe que o Senhor transforme a maldição dele em bênção na minha vida. Que coisa maravilhosa, né? Que importa a pedrada? Se Deus quiser me abençoar, o que vale a maldição? É aquilo que nós encontramos lá no livro de Números, né? Balaão amaldiçoa esse povo. Mas eu não posso amaldiçoar esse povo, porque Deus resolveu abençoar esse povo. E se Deus quer abençoar, o que vale a minha maldição? O que vale as pedradas que nós tomamos, se Deus se agradar de nós, se nós acharmos graça aos olhos do Senhor? O que importa? O que importa é o que digam de nós. O que importa é nós trilharmos caminhos retos diante daquele que sonda o coração. Porque Ele não me vê como o outro me vê. Ele conhece o meu coração. Ele conhece a sinceridade, Ele conhece a lágrima, Ele conhece a posição de cada um de nós. No clamor, na oração, né? Aitofel, olha, cuidado, Aitofel mudou de lado. Olha, fulano saiu, fulano está do lado de lá. Olha, ele é inteligente, ele é capaz. Olha, eu estou confiando na oração, no clamor. Senhor, olha, Aitofel está lá, Aitofel traiu, Aitofel abandonou a fé. Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. O Senhor pode. O Senhor mostra o erro de Aitofel. Homem de jejum, Salmo 109, 24, né? Os joelhos já enfraquecidos de tanto jejuar. É isso que ele fala lá no Salmo. Perseguições, filho se levantou contra ele, lutas, Saul perseguindo ele de um lado para o outro. Interessante, na luta dele com Saul, é que essa obra é obra de misericórdia, né? Quando Saul morre, Davi chora. Nós nos alegramos com a destruição de ninguém, com a derrota de ninguém, mas nós somos intransigentes naquilo que é a obra do Senhor. Nós pelejamos, nós amamos essa obra e não transigimos com nada em relação a essa obra, mas nós não nos alegramos com aqueles que caem, com aqueles que perdem a bênção. Davi chorou a morte do seu filho de Absalão, se levantou contra ele: meu filho Absalão. Foram as lágrimas dele, um filho que queria matá-lo, destituí-lo, mas ele chora. Irmãos, essa obra é obra sim, de perseguição, de acusações, de calúnia. Paulo, você imagina, às vezes nós reclamamos, né? Lê lá a carta aos Coríntios, lê as cartas de Paulo, quanta oposição. Fulano me abandonou, olha, fulano amou mais o presente século. Diziam que ele não era apóstolo, que dirá eu, hein? Muitos não aceitavam Paulo como apóstolo, um homem extraordinário, usado por Deus como ele foi. Muitos não aceitavam Paulo como apóstolo. A obra de Deus sempre foi assim. Ela sempre sofreu oposição, mas ela sempre foi fortalecida na oposição. Por quê? Porque na oposição há definição, e quando um povo está definido aos pés do Senhor, o resultado é vitória, é bênção. Então, de perseguições, de acusações, de calúnia, de traições, né? O caso de Absalão, o filho que tinha recebido perdão já, e novamente intenta contra o pai, lá na porta da cidade, né? Fazendo aquela política de gente, agradando os outros com conversinha. Quem dera que eu fosse rei e eu pudesse julgar a sua causa, eu não seria igual Davi, eu seria muito melhor do que Davi. Se um dia eu for, vocês vão ver. É o homem que está atrás de posição, né? Aitofel, nas críticas, né? Nas humilhações de Mical, zombando: você é rei e você não sabe se portar como rei. Próximo, lança de Saul, né? Irmãos, Davi, ele aprendeu a se desviar, diz a palavra de Deus, da lança de Saul. Ele não podia, Saul jogou a lança, ele podia ter feito o quê? Pego a lança de Saul e arremessado de volta, não podia? Você errou, eu tenho a pontaria melhor do que a sua. Mas nós aprendemos a não pagar o mal com o mal. As nossas armas não são carnais, as nossas armas são poderosas em Deus. Nós não usamos lança de Saul, não. As nossas armas, elas são poderosas em Deus. Obra onde o pecado não fica encoberto. Davi, quando pecou, o Senhor tratou com ele, e a criança morreu.
e ele clamou, e ele pediu, mas o Senhor tratou com ele e disse para ele: olha, aquilo que você fez escondido, eu vou fazer aos olhos de todo o povo. E nós estamos vivendo assim na dependência do Senhor, e ele não reclamou não. Quando ele está lá vestido de saco e cinza, Deus estava tratando com ele naquela hora. Deus estava tratando com ele. E ele tinha dito: olha, tal homem vai pagar quadruplicado. E ele pagou quadruplicado, ele perde 4 filhos dele. Mas o Senhor disse: o teu pecado foi transpassado. Isso foi a alegria dele, o perdão do Senhor. O pecado é assim, né? Ele deixa uma consequência. A consequência você vai colher, ainda que o Senhor te perdoe. E o Senhor quer te poupar, te dizendo para não pecar. Justamente Ele quer te poupar da dor do pecado, da consequência do pecado. Obra onde há sentimento e sofrimento pelo pecado, a morte do filho. Próximo. Obra de amor e de perdão. Meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho, meu filho. Isso fala do amor do Senhor Jesus, né? Aquele que morreu por nós, aquele que se deu por nós. E quando nós recebemos perdão dele, nós aprendemos que isso é obra de perdão, porque agora eu devo a ele o perdão. Eu devo a ele. Ele me perdoou, e o nosso coração transborda agora de amor, porque essa obra é obra de amor, é corpo. Corpo é viver o amor do Senhor. É um povo que chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Próximo. Obra de respeito e consideração com ungidos. Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Obra de zelo pelas coisas do Senhor. O zelo da tua casa me devora. Próximo. Obra de glorificação e de louvor. Davi, como nós falamos, ele terminou a vida dele glorificando ao Senhor. Irmãos, que coisa maravilhosa é quando nós podemos viver a obra de Deus, naquilo que está escrito acerca de cada um de nós, no projeto de Deus, para nós individualmente e para a igreja do Senhor. A igreja vai vencer, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Qual a grande diferença que você vê de Saul e de Davi? Saul era um homem que queria um Deus para dar honra a Saul e para glorificar a Saul e para fazer o que Saul queria e para andar segundo os pensamentos de Saul. E Davi era um homem que queria fazer a obra de Deus. Era um homem que queria conhecer os pensamentos de Deus. Era um homem que não estava firmado na sua razão, mas era um homem que vivia da dependência da revelação, do querer do Senhor, da profecia, do dom espiritual, da consulta ao Senhor. Era o servo que vivia dessas coisas. E quem vive isso, irmãos, o final da nossa caminhada é um só: é terminar a carreira glorificando ao Senhor. Porque quando o servo de Deus termina a carreira, não há melancolia, tristeza, lamento, arrependimento. Não. A glorificação. Senhor, a minha vida teve um propósito. A minha vida foi maravilhosa. Maravilhosa por quê? Por causa do Senhor. Por causa do renovo que brotou. Por causa do Senhor que me elegeu, que me escolheu, que me sustentou. A palavra do Senhor esteve na minha boca. E agora? Acabou? Não. Quando nós acabamos a carreira, vem o melhor. Resta-me ainda uma coisa. Resta para nós que amamos a vinda do Senhor Jesus. Não é que cremos, não. Para nós que amamos a vinda do Senhor Jesus. Vivemos todos os dias amando a vinda de Jesus, amando a obra do Espírito Santo. Resta-nos o melhor. O que é que nos resta? Resta-nos a coroa de glória. Resta-nos a coroa da justiça. Quem dará? Aquele que nos deu tudo, aquele que nos sustentou. Ele nos dará uma coroa de justiça, uma coroa de glória, que é dele. Mas nós somos co-herdeiros com ele dessa herança maravilhosa. Que o Senhor, que sonda os corações, possa sondar o nosso coração nesta manhã e encontrar corações quebrantados, contritos, homens, mulheres, humildes, mas cheios de alegria em realizar a obra do Senhor. Amém? Vamos cantar um louvor ao Senhor.